Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte! Pessoal, conforme ficou combinado na última aula, certo? Sobre fotossíntese, a gente vai encerrar hoje, então, esse tema, falando sobre os fatores que influenciam, que interferem na fotossíntese. Vocês lembram da última aula que a fotossíntese ela ocorre em duas etapas, lá no cloroplasto. A primeira etapa acontece nos tilacoides, a etapa fotoquímica, onde é produzido para a célula o NADPH2 e o ATP, certo? E a etapa química, onde participa o gás carbônico e é produzido a glicose. Vocês lembram disso? Lá no estroma, tá? Então, nós temos alguns fatores que podem influenciar na velocidade dessa reação, como, por exemplo, a intensidade luminosa. Geralmente, quando esses fatores estão em menos do desejável, eles interferem na fotossíntese. Quando a gente estiver analisando cada um desses fatores, leve em consideração que os outros estão ideal e esse aqui é que está variando, ok? Então, como eu disse na última aula, sem luz não há fotossíntese. Então, nosso planeta não é iluminado o tempo todo na mesma intensidade. Ou em laboratório, eu posso ter um time onde eu posso regular a intensidade de uma luz e ir vendo como é que vai acontecendo o processo fotossintético. Como é que eu sei a velocidade que está ocorrendo lá na planta? Através da produção, indiretamente ou diretamente, através da produção do gás carbônico ou através da glicose. Então, vamos aqui nesse primeiro gráfico, tá? Gráficos são muito importantes, tanto para o Enem quanto para o vestibular. Aqui nesse eixo, nós temos a velocidade da fotossíntese e nesse aqui a intensidade luminosa. Como é que eu leio esse gráfico? Então, esse gráfico é o quê? É a velocidade da fotossíntese em função da intensidade luminosa. Sem luz, aqui é luz zero, para cá ela vai aumentando, certo? Sem luz, não tem fotossíntese. A planta tem uma quantidade fixa de cloroplasto. Conforme eu vou aumentando a intensidade luminosa, o que vai acontecendo com a velocidade da fotossíntese? Ela vai aumentando. Mais intensidade luminosa, maior a velocidade da fotossíntese. Aumento mais a intensidade luminosa, aumenta mais a velocidade da fotossíntese. Mas vai chegar em um ponto dessa intensidade luminosa em que vai atingir o máximo da velocidade da fotossíntese. Mesmo eu aumentando a intensidade luminosa, não aumenta a velocidade da fotossíntese, ela permanece constante. Por esse motivo, a gente diz que a intensidade luminosa é um fator limitante da fotossíntese. Esse ponto no qual a velocidade da fotossíntese permaneceu no máximo inconstante, ele é denominado de ponto de saturação luminosa ou fótico. Tá? Marque isso aí no seu resumo. O que é o ponto de saturação luminosa ou fótico? É o ponto a partir do qual não adianta eu aumentar a velocidade, a intensidade, melhor dizendo, da luz, que eu não vou fazer variar a velocidade da fotossíntese. Ok? Isso se dá em função do número de cloroplastos ser constante. Depois que toda a clorofila estiver excitada, não adianta ter mais luz, porque não tem mais o que excitar. Tá? Muito bem. O segundo ponto é a quantidade de gás carbônico. Relembrando, qual é a função do gás carbônico na fotossíntese? A função do gás carbônico na fotossíntese, ele é aceptor final de hidrogênio. Hidrogênio da onde, professor? Lá da água, que foi quebrada pela luz. Tá certo? Então, aqui também temos o mesmo gráfico, só que, em vez de ser da velocidade da fotossíntese em função da intensidade luminosa, é a velocidade da fotossíntese em função da quantidade de gás carbônico. O gás carbônico está na atmosfera, ele é emitido através da combustão, da decomposição e da respiração. Ele tem uma média muito pequena, né, na atmosfera, e a planta sequestra esse gás carbônico para poder produzir o carboidrato. Tá? Sem gás carbônico não há fotossíntese.
Com pouco gás carbônico, a planta vai produzir uma determinada quantidade de glicose, certo? Com um pouco mais de gás carbônico, vai aumentar essa produção, até atingir um ponto limite. Como é que é dado o ponto limite? Esse ponto de quantidade de gás carbônico, a partir do qual não adianta aumentar, porque a velocidade não vai se alterar do máximo. Esse ponto é chamado de ponto de saturação carbônica, tá? Então, lembre-se, tem dois pontos, o ponto de saturação luminosa em relação à luz e o ponto de saturação carbônica. Observe que o desenho dos dois gráficos são semelhantes. Então, o gás carbônico também é um gás limitante na fotossíntese, certo? Um outro ponto importante, que cai bastante em prova, é a temperatura. Temperatura é um dos fatores que influenciam na fotossíntese. Mas, professor, como é que a temperatura vai influenciar na fotossíntese? Lembra, na segunda etapa da fotossíntese, é uma etapa química ou enzimática. Lembra de enzima, que a gente estudou lá em proteína? Pois é, as enzimas são o quê? São proteínas especiais que aceleram a reação química. Mas existem fatores que influenciam na atividade enzimática. Um dos fatores é a temperatura. Nós falamos lá naquela aula, lá em sala ainda, presencial. Temperatura, toda enzima tem uma temperatura T ótima. O que significa a temperatura T ótima? Significa que aquela temperatura, naquele intervalo de temperatura, a enzima vai acelerar a reação à sua velocidade o quê? Máxima. Se variar do ótimo, o que acontece com a velocidade da fotossíntese? Diminui do ótimo, certo? Então, a planta também precisa de uma temperatura ótima, isso vai variar de planta para planta, né? Para ela poder acelerar a sua fotossíntese, né? Na sua velocidade máxima. Embora existam outros fatores, mas os mais cobrados em prova são intensidade luminosa, quantidade de gás carbônico e temperatura. Desses três, o mais importante para a prova é a intensidade luminosa, tá? E aí, vamos lembrar de um detalhe. A planta, quando é que ela faz fotossíntese? Só na presença da luz. E ela, na natureza, não está iluminada o tempo todo. E quando é que a planta respira? Respira 24 horas por dia. A respiração não depende da intensidade luminosa, não depende de luz. É como nós. A gente para de respirar no claro, no escuro? Não. A planta também não, certo? E o que a planta consome na respiração? Glicose e oxigênio. E o que a planta produz na fotossíntese? Glicose e oxigênio. Ele é um autótrofo, certo? Então, o consumo de glicose e oxigênio pela planta se dá ao longo do dia, 24 horas. Mas a produção só na presença da luz. E o que a planta faz quando ela está iluminada? Geralmente produz mais do que precisa. Para quê? Para poder usar quando não estiver produzindo, certo? Qual é a reserva energética das plantas? O amido, falamos isso na outra aula. Além disso, ela precisa de excesso de glicose para produzir celulose, para ela poder crescer, repor os seus tecidos, produzir flores, frutos, sementes, etc. Então, para finalizar esse capítulo de fotossíntese, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse gráfico aqui. Esse gráfico, ele é muito explorado em prova. Do que é esse gráfico? É da velocidade da reação. Observe que aqui eu não estou falando fotossíntese, estou falando reação, tá? Em função do quê? Não coloquei a função aqui. Em função da luz, da intensidade luminosa, certo? Como era o gráfico da velocidade da fotossíntese em função da intensidade luminosa? Sem luz não tem fotossíntese, vai aumentando, 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 até atingir o ponto de saturação. Depois fica constante. Aqui, em preto, a planta está produzindo glicose e oxigênio.
certo? E aqui em vermelho, professor, é o quê? É o gráfico da respiração. Como é que lá na matemática chama esse gráfico quando a linha aqui é paralela a essa aqui do x? Constante. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui nesse gráfico? Que a respiração da planta é constante. Mas a fotossíntese varia de acordo com a intensidade luminosa. Observem que bem aqui, a linha do gráfico da fotossíntese se cruzou com o da respiração. Esse ponto aonde essas duas reações, essas duas linhas se cruzam, é chamado de ponto de compensação. Cuidado, muita gente confunde ponto de compensação com ponto de saturação. O que é o ponto de compensação, professor? É o ponto no qual a planta compensa aquilo que ela consome na respiração com aquilo que ela produz na fotossíntese. Quando uma planta se encontra no ponto de compensação, a taxa de fotossíntese é igual à taxa da respiração. Tudo bem? Então, não vão confundir o ponto de compensação com o ponto de saturação luminosa, que é quando chega no máximo, tá? O que eu preciso saber desse gráfico, professor, para a prova? Você precisa saber o seguinte: abaixo do ponto de compensação, quem está ganhando? A respiração, a fotossíntese está perdendo. Como é que a planta está fazendo para sobreviver aqui? Ela está consumindo sua reserva energética. Por quê? Porque a taxa de respiração é maior do que a taxa de fotossíntese. Se a planta permanecer nessa condição por um longo tempo, professor, o que vai acontecer? Ela vai morrer, porque vai acabar suas reservas, ela não está fazendo fotossíntese, ela é autótrofa, certo? Então, aqui a planta definha. Conhece a palavra definha? E pode até morrer. No ponto de compensação, lembre-se, no ponto de compensação, a taxa de fotossíntese é igual à de respiração. O que acontece com uma planta se ela for mantida nesse estágio aí, por muito tempo? Ela para de crescer. Porque tudo que ela produz na fotossíntese, ela consome na respiração. Não sobra glicose para transformar em amido, nem em celulose. Então, para de crescer. E se a planta estiver acima do ponto de compensação, que é o ponto de compensação, que ela está acima, o que vai acontecer? A taxa da fotossíntese é maior do que a respiração. Opa! Então ela está consumindo menos do que está produzindo. O que ela vai fazer com o excesso de glicose que ela está produzindo? O excesso ela vai transformar em amido, reserva energética dos vegetais, ou em celulose, para ela poder crescer, ficar alta, forte, bonita, feito professor de biologia. Tirando alto, forte e bonito, tudo é verdade. Assim já dizia minha mãe. Então, galera, para encerrar, eu gostaria de propor um desafio para vocês. Qual é a pior cor para fotossíntese? Qual é? É o verde. Por que a gente enxerga as folhas verdes? Porque a luz bate na folha e reflete o verde, ela não absorve o verde. E quais são as melhores cores para fotossíntese? Como é vermelho em inglês? Red. E azul em inglês? Blue. Essas são as duas melhores cores para fotossíntese. Fale rapidamente aí essas duas cores para mim. Primeiro o vermelho, depois o azul. Forma o quê? Red, blue. Dá asas à fotossíntese. E assim a planta bomba, fica anabolizada, vai produzir mais do que produz, vai crescer, ficar bonita, forte e saudável. E assim teremos uma planta por muito tempo produzindo para a gente.
oxigênio e, se for uma planta alimentar, produzindo o nosso alimento. Com isso, encerramos esse capítulo de fotossíntese. Na próxima aula, a gente vai tratar sobre respiração celular. Estarei disponibilizando um bônus para vocês de uma apresentação sobre o coronavírus, tá? Que vocês procurem acompanhar a aula e procurem se cuidar. Fiquem em casa, aqueles que puderem, e fiquem bem. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite.